Já estamos de volta. Olha só quem já está aqui comigo com esse óculos maravilhoso, hein, Simone? Poderoso, Tudo bem? escândalo, tão Nossa, ótimo, e você? Eu estou muito bem com o meu óculos também que eu ganhei semana passada. Estou arrasando por onde eu passo, Eu viu? vi você curtindo seu final de semana, Fui lá toda pra linda. Fazenda com aquele óculão lá. Olha, me achei, viu? Tava bem fazendeira mesmo. Só faltou a fazenda, gente. Só faltou as terras. Mas um dia eu chego lá, viu, Luli Barbeiro? com Você que me certeza. aguarde, hein? Me diz uma coisa. O que tem esse restinho de mês aí para quem acompanha o Vitrine Revista, para quem é cliente da Ótica Simone? O que vai encontrar por lá? Olha só, amanhã, último dia da promoção, óculos completo por apenas R$ 399, aquela promoção. Mas Continua. hoje eu vim apresentar aqui para vocês os lançamentos que nós recebemos lá na Ótica Simone, grandes grifes como Michael Kors, Versace. Então, você que está Gente. procurando aí um óculos diferenciado, um óculos glamuroso. É lá na além Ótica disso, Simone. lá também nós prestamos toda a consultoria, que você já conhece, de te orientar no melhor formato para o seu rosto, aquela questão da sobrancelha, que muitas pessoas têm dúvida, não pode Gente. pegar aqui na maçã do rosto. Esse Então- Michael Kors está sensacional, hein? E se a pessoa falar assim, mas não tenho dinheiro para comprar esse óculos? Parcelamento em até 12 vezes para quem assiste 12? aqui a Maica. 12. vezes. Micael, esse aqui fica bom para você, ó. Micael. MK de Micael. MK, ó. De Micael. Aí sim, Micael. É tua grife, hein? Isso Ó, aí. então as pessoas que estão assistindo Vitrine Revista parcelem até 12 vezes. Exatamente, Tanto- sem juros. Sem juros. E aí nós estamos chegando no final do mês, estamos com aquela promoção de óculos completo por R$ 399. Também. É só ligar lá. Só liga lá. E hoje, para quem está acompanhando aqui hoje, tem um sorteio para vocês de uma consulta oftalmológica com um especialista, tá bom? Se você quer ganhar essa consulta, precisa renovar o seu óculos, não sabe por onde começar, ligue agora no 3066-5353, fale com a Melissa, deixe seu nome, você já vai estar concorrendo a essa consulta. Ó, o endereço, Rua Espírito Santo, 536, e o telefone está aqui, ó, 3066-5353, tá? 3066-5353. Obrigada, Isso aí, viu? eu que Sempre uma honra ter agradeço. você aqui trazendo essas novidades e essas oportunidades também para os nossos certeza, é uma honra telespectadores, pra tá? nós estar aqui também. Um beijo a todos os clientes da Ótica Simone, tá? E obrigada, Melissa, por nos atender também sempre muito bem. Beijo, amiga. Beijo. E o nosso assunto agora é um assunto muito importante. Por sinal, quero convidar você que é mamãe, você que de repente está passando por uma situação como essa, os desafios do retorno, né, após a licença maternidade para o trabalho, gente. Eu não sou mãe, mas eu ouço muito, né, as mães falarem como é difícil esse momento para que elas voltem tranquilamente. Será que tem como voltar tranquilamente para o trabalho? Bom, quem está aqui comigo é a psicóloga Stephanie Amorim, a advogada Mayara Rosolin e a Dani Rosolin, que é mãe e digital influencer. E você de casa pode participar junto comigo, mandando aí a sua opinião, relatando alguma situação que você já passou, fazendo alguma pergunta. A sua dúvida será muito bem-vinda, a sua participação, tá bom? Boa tarde, meninas. Boa tarde, Sejam muito Mayra. bem-vindas aqui no nosso sofá, na nossa sala aqui da TV Tarobá, para debater esse assunto que é tão importante, né? Que é um assunto que muitas mamães passam. A Dani passou recentemente pela segunda vez, né? Com a chegada da Catarina. Como que foi, Dani? Teve diferença do Murilo com a Catarina? Você pôde fazer as escolhas ou teve que realmente passar aquele período de licença maternidade e já retornar ao trabalho? No caso foram duas experiências realmente diferentes, né? Do Murilo, eu trabalhava numa empresa, então eu tive que passar a licença maternidade, o período e depois retornar. Da Catarina, como eu já sou eu sou autônoma, foi um pouco diferente. Então eu já tive que retornar logo que ela, com 20 dias de vida eu já retornei. Então eu não tive essa licença maternidade, né? Que muitas mulheres têm esse benefício. Mas, assim, foi muito diferente, porque com ela eu tenho disponibilidade de horário, flexibilidade de horário e consigo me dedicar mais para ela. Do Murilo eu sofri muito mais, porque eu tive realidade era outra. Totalmente diferente. E a realidade de muitas mulheres é outra, né? Muitas vezes as mulheres têm que deixar, passou ali o tempo de licença maternidade, elas têm que deixar na creche, ou deixar numa escolinha, se não tem a rede de apoio. Então, é onde começa toda aquela confusão. A mulher já fica ansiosa antes de decidir para onde, o que vai fazer com a criança, né?
Exatamente. Acho que um ponto importante, né, que a Dani trouxe em relação às duas maternidades, como elas foram diferentes, né? Então, é um alerta que a gente tem que cada maternidade vai ser um aspecto diferente, né? Então, ainda que ela tenha tido uma outra experiência, que a Catarina foi uma outra experiência, para outra mãe vai ser uma outra experiência. E essa insegurança, né, a preocupação, o medo, são aspectos que vão influenciar bastante na saúde mental da mãe, né? Então, é importante que faça isso gradativamente. Você, como psicóloga, Stephanie, recebe muitas mães falando sobre essa angústia do retorno ao trabalho, de não saber o que vai fazer, de viver essa ansiedade, essa nova realidade? Sim, é uma das principais preocupações, né, em relação à clínica, que a mãe recebe ali um aspecto de transição, né? Ela já está lidando com muitas mudanças internas, né, fisiológicas nesse sentido, e também externa, né, do ambiente rotina da casa e também do aspecto profissional. Então, ela está lidando com muita coisa ao mesmo tempo, né? Uma das preocupações assim que as mães trazem é: será que eu estou sendo uma boa mãe, né, com essa volta para o trabalho? E uma das coisas que eu sempre gosto de perguntar, né, o que significa ser uma boa mãe? O que significa ser uma mãe suficiente, né? E aí a mãe vai falando, né? Quais são os aspectos dessa mãe ideal? E quando a gente vê, né, é muito uma expectativa, né? Não, a mãe é um ser humano, né? Ela vai precisar de um ajuste, ela vai precisar de tempo, ela vai precisar, ela vai falhar, né? Muitas vezes dentro desse contexto é importante a gente acolher essa mãe, né? Acolher essa vulnerabilidade que ela está passando com muitas mudanças. E é importante. Gera muita ansiedade pelo seguinte fato, né? De você retornar ao trabalho, que você fica pensando em vários quesitos: com quem a criança vai ficar, como que vai ser esse meu retorno, vou conseguir me dedicar ao meu filho, no caso eu amamento, como que vai ser a parte da amamentação, vai pegar mamadeira, não vai pegar mamadeira? Na época do Murilo, assim, eu senti muita dificuldade nesse sentido, porque creche, por exemplo, é muito difícil você conseguir uma vaga. Sabe, eu tô na fila de espera até hoje, assim, se eu precisar. Difícil. E escolas particulares, até há 9 anos atrás, era muito difícil. Alguma escola, na verdade, eu não encontrei nenhuma escolinha particular que pegava bebê com 4 meses. Então, assim, se não fosse a minha rede de apoio, no caso, a minha sogra, que tivesse a disposição de ter ficado com o meu filho, eu não sei como que seria naquela época, porque a gente precisa trabalhar também, né? A gente não tem muitas mães, é muita realidade de muitas mães esse negócio de trabalhar fora. Você a não realidade tem, da maioria. Da maioria. Não tem como você se dedicar e ficar, vou parar de trabalhar e vou ficar em casa cuidando do filho. Né? Que deve ser muito bom, porém Sim, a necessidade financeira faz com que exatamente. você tenha que tomar algumas atitudes. Exatamente. Agora, a Mayara, como advogada, quais são os direitos que essa mãe, essa mulher que acabou de ter um filho, ela tem em relação à justiça, né, juridicamente? A gente sabe que a licença maternidade hoje é de 5 meses. São 120 dias, né? Uhum. Mais 30 dias após o retorno. Já é contabilizado esse período aí dos 120 dias da licença maternidade. Uhum. A gestante, ela tem a estabilidade garantida por lei, né? Desde a data da concepção até 5 meses após o parto. Então, já contado aí o período dos 120 dias da licença maternidade. E aí a gente estava comentando aqui nos bastidores sobre essa questão do direito de amamentar. Dentro da empresa, existe algum programa? As empresas têm que fazer essa liberação da mulher ao retornar ao trabalho, ela ter um período ali, 1 hora, 2 horas, não sei quanto que é o tempo, né? Para fazer esse processo da amamentação, é isso? Tem sim. A CLT, ela garante a lactante, né, a mãe que está amamentando, pelo período de 6 meses, ela tem o direito a 2 pausas de meia hora cada uma. Então, ali é garantido ela ter, a empresa tem que ter um local reservado. Geralmente, os pais levam essa criança até lá para a mãe poder amamentar, ou bem conversadinho ali, dependendo da empresa, pode se reduzir 1 hora, você sai 1 hora antes, ou você pega 1 hora a mais do almoço, né? Então, você tem 1 hora, 2 intervalos de meia hora cada, garantido por lei, para amamentar durante os 6 primeiros meses de vida do bebê. Tem perguntas chegando já do nosso telespectador, gente. Vamos lá colocar as perguntas aqui. Olá, me chamo Carolina e tenho uma pergunta para a psicóloga. Como me preparar para ser mãe sem esquecer de ser mulher? Olha só que pergunta, hein? É o que acontece muitas vezes. Sim, a maioria das vezes, né? A maioria. É um dos aspectos mais comuns, né? A mãe acabar negligenciando o próprio cuidado, né? Eu sempre reforço isso dentro da clínica, que antes de ser mãe,
é mulher, né? Então, dentro desse contexto, ela precisa desse autocuidado, ela precisa entender que a saúde dela também é importante, quanto para a saúde do filho, né? Então, eu preciso estar bem para fazer bem para as outras pessoas, né? Eu preciso estar bem para fazer bem para o meu filho. Então, é importante que a gente cuide desse autocuidado, terapia, né? Inclusive, é importante, o autoconhecimento. Buscar ajuda, né? Eu Sim. acho que falar, né, Dani? Você que é mãe... Você também é mãe, Maiara? Não, Você também ainda Você é não. mãe, Stephanie? Também não. Ainda não. Então, só a Dani aqui, né, nesse bate-papo, que tem essa experiência. A gente sabe que a mulher precisa falar, né? Chegar igual para você, chega para tua irmã e falar assim, ai, me ajuda, não tô mais aguentando. Hoje tá difícil. Ai, tô precisando de um tempo. Me ajuda. Pedir, me ajuda. Isso é Exatamente. importante, né? Exatamente. Assim, a gente precisa muito de uma rede de apoio, de pessoas que nos ajude e nos compreenda, que a gente Mas às é vezes... difícil, né, É Dani? difícil. Até fiz uma postagem esses dias falando assim, quem cuida da mãe, né? Porque a mãe cuida de todos. E quem cuida da mãe? Falei, Porque eu cuido da mãe. Porque às vezes, assim, dá a impressão, o porquê a gente se sente muito julgada na maternidade. Porque qualquer coisa que a gente fala, ai, tô cansada, ai, então já não amo o filho, já não gosto do filho. Então, Não por mandou que ter que filho? muita... Toma, Exatamente. não é? Então, Ah, por não que quer que ter muita filho? mulher Agora se cuida. retrai? Muita mulher não fala, não conversa, Porque não quer ouvir não isso. quer ouvir isso. Por causa do julgamento das pessoas, sabe? Inclusive, eu até montei um podcast maternando, chama Pod Maternando, para conversar com as mães, tipo, de diferentes realidades e mostrar que elas podem ali se abrir, falar, que não vão ser julgadas, porque nós precisamos desabafar também o nosso lado materno, que é muito difícil, por sinal. Com certeza. Eu acredito Não que essa duvido. parte do reconhecer que precisa de ajuda, né? Uhum. Que a gente não é autossuficiente, uma mãe não vai dar conta mesmo, e não tá errado não dar conta, não conseguir dar conta de tudo, né? Então, Sim. esse reconhecer que precisa de ajuda e pedir ajuda Já é um grande passo, avanço. né? Sim, esse aspecto do pedir ajuda, a gente precisa desvincular esse aspecto de não estou sendo suficiente em relação a pedir ajuda, né? É importante a rede de apoio, a Dani sabe muito bem o quanto é importante dentro da maternidade a rede de apoio e empatia, né? Acho que é um ponto importante da gente reforçar que empatia não é somente eu me colocar no lugar do outro, é eu me colocar no lugar do outro a partir da perspectiva da narrativa dessa mãe. Então, essa experiência, eu preciso olhar pela dificuldade que ela está passando, olhar pela ótica que ela está me falando. Isso é empatia, né? Isso é eu me colocar dentro dessa narrativa e entender, validar, acolher, né? É importante. Tem pergunta chegando aqui, a gente estava falando sobre essa questão de rede de apoio, né? Como lidar com a forma que a minha mãe cuida do meu filho se não estou por perto para corrigir? É a Milena. O que vocês falam, meninas? Pode começar pela Dani, que tem a experiência assim de vida, do tete-a-tete ali. Acontece isso com você? Olha, é muito difícil, porque não tem como você pedir para sua mãe que está fazendo um favor ou para sua sogra, por exemplo, Educar do jeito que você quer. Não tem. É muito difícil isso. Eu entendo as mães, porque eu passei com isso com o Murilo, porque eu queria que educar ele da minha forma, mas ao mesmo tempo eu não podia. Então eu não posso querer interferir no jeito que a minha sogra ou minha mãe educava o meu filho. Eu tenho que aceitar, mas ir lá com jeitinho. Ai, nossa, muito legal e tal. Mas assim... se puder não fazer assim... Mãe, não precisa dar aquele chocolate depois do almoço, entendeu? mãe. Tipo assim, ter um jeitinho de conversar Sim, saber sem falar. magoar, porque elas são sensíveis, né? Claro. E assim, esse lado é difícil mesmo. É Mas, difícil, né? É complicado. Agora, Maiara, a questão jurídica, né? A questão, assim, dos direitos das mulheres, das mães hoje no país, avançaram? Como que tá essa realidade hoje? Porque a gente sabe que existe uma luta, né? Para melhorar o tempo de licença. Tem empresas que dão 6 meses de licença, tem empresas que não. Acabou ali os 5 meses, já tem que chamar para chincha e bora lá, né? Como que é a realidade hoje no nosso país nessa questão? Tem essa garantia para gestante mesmo prevista por lei, porque a gente, infelizmente, ainda é uma questão cultural, essa parte do preconceito, de achar que a mulher, após ela voltar, assim que ela é mãe, ela perde a sua produtividade, né? E é justamente por isso que veio essas garantias constitucionais com relação à estabilidade, com relação a avanço
Tem empresas hoje, dependendo muito do sindicato da categoria ali, eles têm essa flexibilidade, né? Eles têm colocado períodos a mais da licença maternidade. Recentemente teve uma instrução normativa em que aumentou em 180 para 180 dias, né? O período da licença maternidade, desde que essa empresa ela tenha aderido a um programa específico, né? Então, a gente tem visto na prática que tem buscado vários avanços nessa parte para mostrar de fato que uma mãe ela não se torna uma inválida, ela se torna produtiva, ela vai ter até fala assim que com a maternidade dentro ali ela vai conseguir ter certas aptidões que talvez ela não teria e que ela pode levar isso para dentro da empresa, né? Por exemplo, ela passa a ter um olhar mais empático, ela passa a ter essa parte maternal, digamos assim, e que pode ser aplicada ali dentro da empresa. Com certeza, pode trazer benefícios para a empresa. E que com certeza vai elevar a produtividade ali da empresa e a empresa tem muito a ganhar. Concordo. Hoje a gente vê que tem bastante, está surgindo aí assessorias para as empresas na hora do retorno dessas mães, né? Porque automaticamente, quando você retorna, já se tem aquele pensamento de essa profissional está mais cansada por causa da maternidade e automaticamente você vai deixando de passar serviço para aquela funcionária, onde se começa a pensar que caiu o rendimento dela. E não é. E, na verdade, é toda uma é. visão da própria empresa. Exatamente. A gente vai continuar com esse bate-papo aqui. Tem mais perguntas chegando, mas antes eu quero dar um recadinho. Olha só, gente, tem muita gente falando de benefícios por aí, né? Mas o associado do Plano Gran sabe o que é contar com a maior rede de convênios para atendimento com médicos e outros profissionais da área da saúde, além de laboratórios e farmácias. Então, ao precisar de atendimento médico, o associado tem à disposição profissionais de inúmeras especialidades, clínicas e até hospitais conveniados. Isso sem falar da cobertura funeral que o Plano Gran proporciona no momento da dor maior, inclusive com funerárias próprias aqui na região. O Gran está presente em Cambé, Rolândia, Ibiporã, Cornélio Procópio, Tamarana e também Telêmaco Borba. Ligue agora, você que está aí assistindo Vitrine Revista, já pega o telefone, tira uma fotinha aí da nossa tela e ligue para a matriz do Gran aqui em Londrina. 3328-0729 ou pelo WhatsApp 99801-8281, tá bom? 3328-6729, tá bom? O telefone, falei errado, né? 3328-6729. Esse é o telefone para você ligar agora, falar que viu no Vitrine Revista e tem um desconto especial para você. Então, liga lá. Vamos para a pergunta de telespectador que está aqui junto com a gente acompanhando esse bate-papo sobre a maternidade, sobre os desafios do retorno ao trabalho após a licença maternidade. Mande essa dúvida para cá, é a Camila que já está com a gente aqui participando. Ela falou o seguinte: ainda não sou mãe, mas sou autônoma. Tenho MEI, tenho direito à licença maternidade? E aí, Mai? Sim, tem sim, desde que cumpra a carência dos 10 meses de contribuição para que se torne uma segurada do INSS, né? Todo contribuinte, independente se é formalmente registrado, se é autônomo, microempreendedor individual, tem o direito ao auxílio maternidade, só que tem essa carência que precisa ser cumprida. Os 10 meses anterior ao parto, porque o fato gerador ali do auxílio é o nascimento da criança, né? A gente vê o que acontece muitas vezes é uma falta de planejamento. Às vezes a mãe não contribui e dá o start a hora que descobre a gravidez. E aí você não tem 10 meses de gestação, né? E geralmente quando você descobre, já está ali com 4 semanas, 2 meses. Então tem que ficar atenta, se programar, já que você ainda não é mãe, Camila, mas já se programa aí, né? Você já tem um mês, já vai sabendo, ficando por dentro de todas as regras para que você não fique na mão nesse momento tão gostoso e importante também da vida da mulher. A última pergunta, então, para a gente encerrar aqui, e já separa o Instagram da Dani para a gente mostrar, que ela tem um podcast muito legal, eu quero mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver aqui a pergunta da Ana. Volto ao trabalho daqui 3 semanas, meu coração já está apertado, como faço para não sentir tanta culpa? E aí, Stephanie, tem como? Infelizmente não, né? Eu sempre falo que os sentimentos a gente não controla, né? É um sentimento que infelizmente acompanha bastante as mães, né? Dessa culpa de voltar para o mercado de trabalho, né? O afastamento da criança ali é muito difícil lidar. É importante terapia nesse sentido, o autoconhecimento para
desenvolver repertório e tudo mais. Mas um aspecto importante para essa volta é o planejamento, rede de apoio, né? Extremamente importante, pedir ajuda quando necessário. Conversar, né, Stephanie? Conversar. Colocar para fora isso que te aflige, mulher. É esse que é o segredo de todo esse momento. Deixa eu mostrar o Instagram da Dani. Ela está com um podcast muito legal para as mulheres que querem se identificar aqui com o nosso bate-papo, né, Dani? É só acessar ali, ó, maternando. Né, idealizadora ali, ó, Pode Maternando. Esse é o Instagram da Dani Rosolin. É a nossa parceira aqui, mãe da Catarina e do Murilo. E está sempre junto com a gente, levantando, né, essas pautas, esses assuntos tão importantes e dando dicas, né, a realidade de muitas mulheres aqui hoje. Exatamente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e sejam sempre agradeço. muito bem-vindas, tá? Eu que agradeço. Eu gosto muito particularmente de falar sobre esse assunto maternidade, inclusive para ajudar outras mulheres mães, porque a gente se sente, querendo ou não, o tempo todo culpada e julgada. Então a gente precisa mostrar a realidade, que as mães precisam desabafar, precisam sim conversar, não se preocupar com o julgamento alheio, mas se solte, converse, fale para você não Fale, não tenha vergonha de falar. Exato. Um beijo, gente. A gente se encontra amanhã, logo após o Trabalho Notícia. Beijo para vocês, tá? Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau.